Olá, mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o episódio 84 do Olá Mundo. Eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo aqui está Fernando Boom. Tudo beleza? Tudo certo. E por aí, como é que estão as coisas? Tudo certo por aqui também. Eu quero saber se você tá afim de falar de hit testing. Então, assim, eu como provavelmente todo e qualquer desenvolvedor iOS que vai fazer algo no Mac, imagina que a partir do momento que tu põe, né, uma view em cima de outra view, a view que está no topo vai ter prioridade, senão, né, apenas ela vai receber os inputs do usuário, né, de touch, ou seja lá o que for. No macOS, é uma treta que é muito louco, sim, mas basicamente tudo recebe input de tudo e é isso aí, bora lá. Principalmente se tem uma web view no fundo. Então, a situação ali é uma situação meio também bem específica ali no caso do Pato. Por quê? Porque tem que fazer uma expansão da address bar sem ter o tempo para investir numa refatoração de como essa address bar pode funcionar. Ou seja, mínima quantidade de mudanças possíveis, né, na address bar. Minimal effort. Tipo isso. Então, tem um elementozinho específico da address bar que tem que ficar sempre visível. Porque se não fosse isso, o que eu faria nessa situação? Eu ia mudar a address bar inteiro, para essa address bar sempre ser um panel ou uma window, seja lá o que for, alguma coisa que não tirasse a selection da window de trás, né? Mas daí eu faria isso, ela inteira seria um panel que poderia expandir ou contract, ou seja lá o que for, e seria um pouco mais tranquilo. O problema ali é que, como eu tenho aquele elementozinho do address bar que tem que ficar lá e eu não posso fazer essa refatoração agora, por questão de tempo, eu tive que recorrer a essas duas views que eu vou botar uma em cima da outra para conseguir ter tanto um text view, né, que cresce ali verticalmente, como uma shadow view que vai ficar embaixo. Esses dois elementos vão ficar em cima de uma web view. E, né, tendo elementos em cima de uma web view que são, né, que o usuário pode interagir, como escrever, clicar em botões e tal, tava conflitando com a web view em si. E daí que eu aprendi essa loucura do macOS, que uma view estando na frente de outra não necessariamente significa que ela vai consumir os eventos dessa view. Eu acho que o seu caso é bem específico por conta da WebView. Porque também, eu não sei, eu até pensei, porque eu tava te ajudando, né, com isso aí, e aí eu fiz uns testes aqui porque eu lembrava que eu já tinha enfrentado algo parecido no passado. E aí eu comecei a puxar na memória aqui todos os tricks que eu conheço pra tentar melhorar isso aí. E aí eu percebi que, tipo, a WebView, eu pensei em olhar no código do WebKit para ver como exatamente que eles fazem o event tracking lá, que aí na parte de abstração lá para Cocoa macOS deve ter alguma parte lá que lida com isso. E eu chuto que seja alguma parada com tracking area bem configurada de um jeito bem custom, ou um event monitor, que foi uma das soluções que eu propus para você também, né? Que é o que eu tô usando agora. Porque aí com o Local Event Monitor, você tem a habilidade de, dependendo do evento que chegar ali, você fala... Porque no Local Event Monitor, você tem que retornar um NS Event Optional. Se você retornar new, aquele evento desaparece. Ele deixa de ser propagado para o resto do app. E aí, você pode pegar esse evento e mandar ele para algum lugar específico. Tipo, manda para essa view aqui. Né? Só que aí também tem que tomar muito cuidado para não, tipo, engolir todos os eventos do mundo e aí o app não responde mais a cliques e coisa e tal. Então tem que ser algo bem cuidadoso. É um mental model bem diferente da parte do iOS, porque até quando a primeira vez que eu botei um Event Monitor ali, o que eu pensei, vai ser um Event Monitor que vai funcionar enquanto o cursor está em cima dessa view. Mas não. Sim. Um Event Monitor, dependendo de como tu configura, funciona enquanto o cursor está fora da tua window até, tá no sistema. O Local Event Monitor, que eu me lembre, ele funciona desde que o app esteja em foreground. Então, se o seu app... Se qualquer janela do seu app, ou se o seu app tá aparecendo na menu bar ali do Mac, o Event Monitor tá rolando. É isso. Pois é. O local, né? O global, daí não precisa disso. Mas daí no global você não consegue modificar o evento. Então, eu acho que pelo menos 3 ou 4 situações que eu pensei, tá pronto. Daí eu testei mais uma coisinha e vi que aquela coisinha não funcionava. Eu tive que quase que voltar do zero porque são coisinhas importantes. Por exemplo, estava tudo funcionando,
Daí eu criei outra janela e parou de funcionar. Sabe, são problemas que a gente não tá acostumado quando trabalha com iOS e vai para macOS, né? O Event Monitor, ele não é atrelado a uma janela. Não. Né? Então, eu acho até que no exemplo que eu mandei pra você, eu verificava, tipo, eu tô na Key Window, senão não faz nada. E ainda tem a complicação de Key Window versus Main Window. Aí, dependendo do que você quer fazer, você usa uma, outra ou as duas. E aí também eu fiquei pensando, depois que eu sugeri essa solução, que talvez uma alternativa, porém aí provavelmente não encaixaria no requisito de low effort, não sei, seria dar um override no send event da window. Que toda a NS Window tem lá o método send event, e ali eu acho que seria também... Eu acho que você conseguiria fazer basicamente o mesmo que você faz no Event Monitor, só que aí atrelado a uma janela específica, para evitar qualquer tipo de treta, né? Porque não adianta, Event Monitor é meio que um singleton. Tipo, você pode ter vários, mas na prática é uma parada global do seu processo. Sim. Então, esse gerenciamento de tô dentro da view, tô dentro da window, né? Isso é você que tem que se virar e fazer. Então, eu provavelmente criaria alguma abstração em cima disso. Eu até pensei em alguma abstração que gerenciasse isso e tivesse, tipo, uma base class de uma view que é tipo, essa view engole eventos de mouse, sabe? Foi pra meio que você não ali. precisar... porque senão, se ficar fazendo na mão esse gerenciamento, uma hora vai dar problema e você vai esquecer alguma coisa e vai quebrar. Eu fiz essa view, agora nem lembro o nome, mouse blocking event, sei lá, alguma coisa genérica assim. Só que daí o engraçado foi que quando eu botei, eu tenho duas views, né, uma em cima da outra, com frames diferentes. E essas duas views usam essa view. E daí uma tava meio que conflitando com a outra. Eu tive que fazer uns checks lá pra saber se tem uma view em cima de mim, então eu posso fazer forward, deixar esse evento, sabe? Porque eu não posso engolir um evento de uma view que tá em cima de mim, só as que estão embaixo. Então, foi interessante. Eu ainda tô... não tá 100% aqui ainda, porque esse foi um problema de ontem, né? Hoje eu tive que fazer um monte de outra coisa não relacionada com isso. Mas eu vou voltar aqui pra esse negócio, porque eu quero dar um gás, como falava antigamente. E ver isso. Mas é engraçado, né? Porque são coisas que no iOS, com a mentalidade de um dev iOS, são problemas que não existem, basicamente. Né? Eu nunca imaginei que eu tenha um problema tão grave com uma view engolindo eventos de outra com uma hierarquia correta. Porque às vezes é fácil, né? Tipo, no iOS também vai ter problema se você tem uma view que está out of bounds. Essa view não vai receber eventos porque ela não está, né, no Events Loop ali, ela não está recebendo os eventos porque ela não está no frame do pai dela e tal. Então, esse tipo de coisa acontece, tem essas tretinhas. Mas o básico de view A em cima do view B e a view B continua recebendo todos os eventos é bem estranho. Então, são coisas que é interessante. Eu gostaria de estar resolvendo esse problema sem essa restrição de a gente quer resolver isso aqui até dia X, né? Mas isso é a vida de todo dev, a gente sempre tem normal. Né? Sempre trade-offs. Sempre vai ter os trade-offs, porque eu acho que daria pra fazer um refactor legal ali pra deixar um negocinho bem bonitinho, mas como né? Como tem questão de constraint de tempo e tudo mais, então e foi uma solução interessante, assim, tipo, a princípio tá ok. Agora é só deixar bonitinho e ver o que acontece. Faz assim, ó, coloca um comentário. To do, refactor this. Pra ficar lá por mais 4 anos. Mas eu acho que essa view que você criou, que engole os eventos, eu acho que dava pra... É o tipo de view que você tem a oportunidade de dar um nome engraçadinho. Tipo, sei lá, Cursor Swallowing View, alguma coisa assim. Gobbly. Mas porque eu nunca me esqueço na época da firma que a gente fez era tipo um bannerzinho que tinha na home do app que mostrava o seu saldo da sua carteira do app, e aí tinha o logo do serviço lá que era num círculo. Então a view era um círculo no lado esquerdo, uma bolotinha, com um rounded rectangle que extrusava para fora desse círculo, sendo que o rounded rectangle tinha uma espessura menor que a do círculo.
E aí o pessoal de design tava chamando essa view de um certo nome. E a pessoa que implementou resolveu colocar o mesmo nome. E aí o nome, talvez eu bip aqui, mas era p****** view. É melhor do que eu tava imaginando. Então... Muito bom. Esse era o nome e provavelmente ficou lá até o fim dos tempos. Projeto open source não dá pra fazer nesse nível, né? Mas dá pra... Eu lembro da história de quando... Acho que foi quando foram abrir o código do Netscape, que depois virou Mozilla, né? Foi um negócio assim. Que aí tiveram que procurar lá todos as expletives, né? Todo o francês que tinha dentro do código e tirar, né? E eu também já... Sempre que vaza alguma coisa da Apple, você vazou o código do site da App Store essa semana, não sei se você viu. Eu vi. E aí eu sempre procuro alguns palavrões assim pra ver se tem. Geralmente não tem. Sim, quando a gente abriu o código, porque o macOS no início ele foi desenvolvido num repo privado, né? Sim. A gente sabia que ia abrir e tudo mais e tal, mas no dia que a gente ia abrir, sempre dá aquele... Será que a gente deixou alguma coisa passar? Porque, querendo ou não, tu se acostuma, né? O repositório está privado, então tu não é necessariamente uma preocupação de eu deixei um comentário muito feio aqui e tal, que a gente vai tirar depois. Porque assim, no final das contas, né, de novo, né, opinião pessoal, não é da empresa, blá, 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 aquilo de sempre. Tem essa preocupação de optics, né, de não... de como as coisas vão ser vistas, de como a coisa realmente é. Mas a questão, no final das contas, eu acho que todo mundo que trabalha com isso, todo dev, sempre já fez isso, sabe? Então, só é engraçado que daí tu vê no repositório de uma empresa, tipo, sei lá, uma Apple, alguma coisa assim, e tu vê um comentário de um dev frustrado, e todo mundo fica, mas a realidade é que, né, todo mundo já, em algum momento na vida, já escreveu um comentário bem profano. Sim, então... sim. Eu tenho... Com certeza no código do AirBuddy deve ter uns xingamentos lá. Então se qualquer dia eu fosse abrir o source, eu ia dar um search and replace lá. É aquela coisa, né? Todo mundo faz, mas quando é um negócio público tem que ter um decoro. Exatamente. Agora, você falou sobre o seu problema com hit testing, que já está resolvido, pelo menos parcialmente. Esperamos. Já foi para QA? Não. Então depois a gente conversa. Mas enfim, eu tive um problema que eu resolvi relatar aqui porque é um cautionary tale importante. Eu tenho um app chamado Cleanup Buddy que serve para bloquear o teclado e o mouse do Mac para limpar. É só isso que ele faz. E aí ele é bonitinho lá, tem um personagenzinho, ele fala umas frasezinhas sarcásticas, estilo Carrot Weather, assim. E é um app super simples, assim, que eu fiz em menos de um dia e lancei de graça, tá lá no Gumroad. Se quiser pagar alguma coisa, pode, mas é de graça. Eu acho que eu uso pelo menos uma vez por semana esse app. Eu uso quase todo dia, porque, enfim, eu sou um pouco paranoico com o negócio da limpeza do teclado. Mas, enfim. Aí, depois que eu já tinha feito algumas coisinhas pro macOS Tahoe, resolvi atualizar o Cleanup Buddy pro macOS Tahoe. E aí o Everton fez um ícone novo, Liquid Glass e tal, bonitinho. Eu coloquei umas coisinhas de Liquid Glass no app em si. E lancei o update poucos dias antes de eu tirar uma semana de férias, que foi semana passada, tava de férias. E aí lancei o update e fui pras férias, voltei. Aí, logo depois que eu voltei de férias e voltei pro trabalho, eu tava olhando lá o e-mail de suporte, que é principalmente do AirBuddy, mas... é o e-mail de suporte dos meus apps como um todo, então vem de todos os apps. E aí tinha, inclusive, foi um brasileiro que mandou, eu não lembro o nome da pessoa agora, me desculpe, senão eu daria o crédito aqui ao vivo. Aí a pessoa estava relatando que tinha baixado o app e ele precisa de permissão de acessibilidade, né, para bloquear o teclado. E aí, que quando clicava para dar a permissão de acessibilidade, não aparecia o negócio de permissão. E que quando a pessoa achou que talvez tinha baixado uma versão antiga do app, foi lá em Check for Updates, deu erro também. Deu erro falando que não tinha como checar por updates. Aí eu olhei aquilo e pensei, que estranho.
Porque eu tinha testado antes de lançar, obviamente, antes de lançar, eu tinha testado, testar aqui o negócio de se o update funciona, se a permissão funciona, eu sempre faço um clean install, mas assim, eu vou confessar que o meu rigor de teste de um app como esse não é tanto quanto, por exemplo, o AirBuddy, que é um app comercial. É outro nível, né? É tipo, 5 minutinhos ali, apaga tudo, roda, vê se funcionou, ship it. E aí, eu fui aqui no meu Mac testar, fui lá, check for updates, erro. Será que deu problema no servidor? Eu fui primeiro nisso, que eu pensei, é mais um problema mais simples. Aí, deu erro, aí eu bati lá no servidor, manualmente aqui, no Safari ou no Paw, nem lembro onde foi. Rapid API, né? Eu ainda chamo de Paw até hoje. E tava funcionando. Você tem alguma ideia, Boom, do que pode ter acontecido para o check for updates tá dando erro e o lance de pedir permissão de acessibilidade também não estar funcionando? Os dois estão relacionados. Os dois estão relacionados? Os dois problemas estão relacionados. Talvez você não vai imaginar o que é, porque é uma coisa muito absurda. Pois é. Não, tô tentando pensar aqui, porque se fosse só a parte do... você usa Sparkle também? Pois é, se fosse só a parte do Sparkle, podia ser alguma coisa de repente estar com o endereço errado ali, ou, né, algum problema no XML do Sparkle, ou do JSON, seja lá o que está sendo usado. Mas como está relacionado também ao Accessibility, eu não consigo, não consigo imaginar. Pois então, quando eu vi isso, eu abri o console, filtrei lá por Library Sparkle, porque eu queria ver qual era o erro de fato que estava acontecendo. E aí o erro era de tipo, não posso conectar com a internet, tipo, não consigo achar esse servidor, alguma coisa assim. E aí me deu um clique assim, eu resolvi olhar quais eram os entitlements do app, do binário mesmo, né? Então eu rodei aquele comando do code sign no binário para ver, e a sandbox estava ligada. O app não é sandbox, ele não pode ser sandbox. Sim. Porque a API de acessibilidade não funciona na sandbox. E o Sparkle até funciona, mas aí você tem que fazer uma configuração específica do Sparkle para ele funcionar na sandbox. Sim. Aí eu fiquei tipo, mas como? Como que a sandbox ligou sozinha no app? E como que funcionou em todos os meus testes? Usou Xcode diferente entre um e o outro que... Não consigo. Foi a migração do Xcode. Então. Aquela desgraça. De novo. Não é a primeira vez que eu me ferro por causa dessa migração do Xcode. Simplesmente, uma das migrações do Xcode que aconteceu entre, sei lá, o ponto 0 e o ponto 1, que se eu não me engano o build aquele eu fiz ou na ponto 1 RC, ou foi na ponto 0 RC, ponto 0.1, sei lá, enfim. Um dos itens de migração era tipo, migrar os entitlements de sandbox, alguma coisa assim. Mas o app não tinha sandbox. A sandbox estava desligada. Eu nunca sonhei que migrar os entitlements de sandbox significava ligar a sandbox num app que não tem sandbox. Que tipo, sabe, eu pensei, não, isso aqui só vai migrar se tiver sandbox. E aí, quando você roda, pelo que eu entendi, se o app já tinha a permissão de acessibilidade, mesmo ele estando sandbox, vai funcionar o lance de acessibilidade. Então, nos meus testes, não pegou isso. Entendi. E aí, bom, resultado. Eu lancei um update do app que ferra completamente o app e torna ele inutilizável e inatualizável. Sim, eu recebi o e-mail, eu vi ali que tinha dado alguma treta e tal. E aí, o que acontece? Pra completar o sanduíche de coisa ruim, o Gumroad, pelo menos não de um jeito fácil, eu não consegui encontrar um jeito fácil e rápido de mandar um e-mail apenas para quem baixou o produto tal, sabe? Ou, no caso, para quem, entre aspas, comprou, né? Mesmo sendo de graça, é como se fosse uma compra. E aí eu tive que mandar para todos os e-mails que tem lá cadastrados que querem receber atualizações, óbvio, né? Não vou mandar para quem não permitiu. E aí eu fico recebendo agora no suporte valeu, mas eu nem instalei o Cleanup Buddy.
tipo, eu entendo a boa vontade da pessoa, mas, tipo, nem responde, sabe? Se não é pra você... E eu fui burro, porque eu devia ter colocado no e-mail, tipo, se você não comprou o Clean Buddy, não baixou o Clean Buddy, desconsidere este e-mail, sabe? Não sei se o pessoal ia ler. Deve ajudar, mas pelo menos uns 20% talvez iam ler. Mas enfim, é só algumas semanas agora, até passar essa onda, e aí provavelmente eu vou ficar agora por 1 ano recebendo e-mail de o Clean Buddy tá quebrado, e aí eu já tenho um template lá, a gente usa o front para suporte, porque pela minha experiência, quando dá esse tipo de treta, sempre vai... Acontece aquela onda de problema no começo, que você apaga ali o fogo, mas fica trickling assim por meses, e às vezes anos, a pessoa baixou aquela versão bichada, e aí 1 ano depois resolve usar o app, e aí percebe que não tá funcionando, e aí vem, enfim. Não é culpa da pessoa, é culpa minha que lancei o update todo ferrado, né? Então desculpa aí quem, né? Se você usa o Clean Buddy e pegou o update ferrado, por favor, né? A minha sorte é que, assim, é um app que as pessoas não usam todo dia e não vem nenhuma notificação que tem update, a não ser que a pessoa abra o app. Então deve ter tido muita gente que não tinha ainda atualizado para a versão ferrada, e aí, obviamente, a versão ferrada eu tirei do ar, e agora, se a pessoa que está na versão antes da versão ferrada for atualizar, vai receber a atualização com a versão boa, né? Acabei de abrir aqui, eu tava no 1.2. Agora tá tudo certo, porque eu recebi o Spark Update. E era 1.3.1, né? Agora que tá corrigida. Exato. Então, tô indo do 1.2 para 1.3.1. Maravilha. Então, você foi um dos não contemplados com o bug. Pois é. Yay! Mas isso é um tipo de coisa também, voltando pro negócio lá do iOS versus macOS, que não é uma preocupação, né? A gente nunca se preocupa num app de iOS, tipo, o meu updater não vai funcionar. Então, bem no início, teve uma versão, uma das primeiras versões assim, do browser do Pato, um dos updates, se eu não me engano a versão era 0.36, não lembro. Um dos updates teve uma treta com o Sparkle também, né? E justamente a gente pegou rápido o problema, descobriu ali e tal, conseguiu lançar um update antes que muita gente tivesse migrado. Mas mesmo assim, né, tem as pessoas que ficam presas no limbo. E naquela época, né, e fica uma dica, né, tipo, dependendo do tipo de app que é sempre legal ter um jeito de comunicar com o usuário através do próprio app, que é independente de versões do app em si. Por exemplo, no próprio, né, no browser do Pato ali, a gente tem um negócio que chama de Remote Messages, ou seja, tipo, dando alguma treta dessa, daria para facilmente chegar e falar, olha, usuários dessa versão que está com problema vão receber como se fosse uma notificação que fica ali na tela inicial, e daí, ok, isso está acontecendo, então já tem um botão que clica e faz o download do negócio, né? Porque tu consegue customizar uma action, por exemplo. Então, isso é bem legal, né? Obviamente depende do app. Eu não acho que um Cleanup Buddy da vida justifica, né, um negócio desse jeito, porque é um app bem simplesinho, um utilitário para limpar o teclado ali e tal. Não, e nesse caso específico é o worst case scenario, porque isso não iria funcionar, porque ele não ia conseguir baixar porque isso seria, sei lá, um arquivo JSON num AWS ou num CDN qualquer, sei lá. Sim. E ele não tinha como se conectar com a internet, porque ele era sandboxed, isso também. sem aquele negócio de internet. Por isso que o update não funcionava. Então, sim. Tipo, completamente assim, pior caso. O app se suicidou-se a si mesmo. Não quero mais saber de internet. Isso... E é engraçado, né? Porque tu é bem mais macaco velho do que eu em relação a macOS, porque agora eu já tô começando a ficar ligado nisso, mas assim que comecei a mexer um pouco mais no macOS, todo santo projetinho de teste que eu fazia, né? Que para testar alguma coisa, e muito provavelmente essa coisa era relacionada com algum serviço, web, algum endpoint, alguma coisa assim, não funcionava. Então, que diabos, É o clássico, implementei todos esses negócios aqui, só que eu esqueci de chamar o método. O que acontece é que no macOS tu tem que especificamente habilitar as permissões de incoming e outcoming connections, né? Incoming é se for um servidor, né? Senão não sim, pode ser mas tipo, só... tu tem as opções ali, né? De habilitar isso. Eu sempre achei isso bizarro, porque... E eu já comentei em várias ocasiões isso, que a sandbox do macOS é mais restritiva que a do iOS, porque, tipo...
Pra mim não faz muito sentido. Eu acho que tinha que ser o oposto, tipo, tinha que ser opt-out, porque se você cria um app para iOS, ele é sandboxed, mas ele pode acessar o network. Então por que um app de macOS tem a sandbox por padrão mais restritiva que um app iOS, sabe? Sim. É meio bizarro. Imagina quantas horas, quantos anos coletivos de vida de developers são perdidos por conta da pessoa testando o negócio, não funciona, tem que habilitar ali o incoming. Então, eu com certeza já adicionou algumas horas, porque é uma coisa que eu sempre esqueço, né? No iOS tu não tem que habilitar permissions. E o que eu acho estranho também é que é um item do sandbox que tu tem que ativar, só que em nenhum momento pede pro usuário, né? Tipo, ok, eu quero acessar a internet. Tá, sabe? Tipo, sim, fica ali no sandbox, o sistema sabe que é um app que acessa a internet e tudo mais, só que não é como se fosse, por exemplo, no iOS, que tu fala, meu app usa câmera. Primeira vez que tu usa câmera, o usuário vai lá e fala, ok, pode usar. Na questão do Connections no macOS, falar, eu quero usar a internet. Ok, sabe? Sim. Eu imagino que com certeza tem seus motivos, para o sistema, né, conseguir trabalhar melhor com fazer o handling desses apps que usam na internet e tudo mais. Só que não, e também assim, existem bons motivos para você querer um processo sandboxed que não tem acesso à internet. Por exemplo, digamos que você está criando um XPC service ali que é só para decodificar algum tipo específico de coisa. Muitos exploits desses violentos de NSO Group e coisa e tal, eles infectam e depois baixam um payload secundário. Então, se a infecção for num processo que não tem acesso à internet, ele vai precisar de outro exploit num processo que tem acesso à internet para baixar, né? Então, é útil você ter a opção, mas num app target tinha que ser ligado por padrão. Pois é. É estranho. E é engraçado, porque uma das coisas que eu sempre quis no iOS, eu sei, acho que eu já comentei aqui até, mas e é fácil entender o porquê que não é assim, mas eu queria muito que para usar internet, seja Wi-Fi ou cellular, whatever, tivesse que habilitar explicitamente, como acesso à câmera, né? O usuário falar, ok, pode usar. Eu, particularmente, iria adorar isso, mas não ia funcionar porque daí basicamente nenhum app freemium funcionaria nunca mais, né? Era só a pessoa não deixar mais rodar. Eu acho já tem permissão demais. Mas eu gostaria porque, sei lá, às vezes tu baixa um aplicativo de, sei lá, uma calculadora, supor. Por que tu não tem que acessar a internet? Eu sei que você só telemetria, me deixa em paz, sabe? Eu acho que a Apple fez o best next thing, que foi ter aqueles relatórios que você pode habilitar, aí você vendo lá no System Settings, você consegue ver, no Settings, né? Você consegue ver exatamente quais servidores cada app está contactando, e aí pelo menos você tem uma auditoria de, esse app de calculadora aqui, né? Embora para você, e é o meu caso também, com o Pi-hole, isso é em grande parte mitigado. Inclusive, nas minhas férias, eu usei o tempo todo o meu 5G mesmo do iPhone, que o Wi-Fi do hotel é sempre suspeito e era muito ruim também. E aí, quando você não tá em casa, que dá pra perceber quanto de coisa que o Pi-hole segura, porque, meu Deus do céu, a internet é inutilizável sem o Pi-hole. Não dá. E é assim, eu fiquei... eu fiquei um tempo na casa dos meus pais lá eu fiquei um tempo aí no Brasil, né? Só pra passear e tal, visitar a família. Eu acho que eu durei exatamente, 30 minutos ou 1 hora sem instalar o Warp Stack e botar um Pi-hole local no próprio Mac e fazendo DNS dele mesmo. Porque eu não tava... Não dava, sabe? É desagradável demais, assim, usar. Tem muita gente que tá usando agora aquele Tailscape? Tailscale. É pra fazer como se fosse um tunnel na tua rede. Sim, eu uso. Então, tá sendo comum usar isso para conectar na tua rede e ficar sempre usando o Pi-hole. É bem... Eu tô pensando em fazer um negócio desse, mas é preguiça. Eu tentei fazer, porém eu achei muito lento, porque... se eu tô, por exemplo, no meu caso, eu tô lá em São Paulo, e aí eu quero usar o meu Pi-hole aqui de casa, a minha conexão lá de São Paulo vai ter que vir até Santa Catarina, voltar, né? E é uma conexão caseira, embora eu tenha uma velocidade boa, não é a mesma coisa que você tá usando um CDN direto ali, né? O ping não vai ser dos melhores, então eu nunca tive uma experiência muito boa. Mas pode ser útil, por exemplo, eu tenho que acessar um negócio de banco aqui que eu tô viajando
e se eu acessar de um IP diferente, vão bloquear a minha conta, mandar a polícia atrás de mim, né, aquelas coisas. Então, para esses casos, às vezes é melhor você usar um negócio super lento, mas pelo menos garantir que não vai dar nenhuma treta. Sim. Questão de banco, ainda mais Banco Brasil, né, que se tu espirra errado enquanto está usando o banco, ele já, meu Deus, usuário estranho, e cancela tudo. Porque é uma coisa que eu percebi aqui, em Portugal, basicamente, todos os bancos que eu usei aqui é assim, tu tem usuário, senha, e tá, é isso aí. Sabe, tipo, o Banco do Brasil tem que instalar um spyware no computador para conseguir usar aquela treta. Eu entendo, mas é desagradável, porque também vai confiar naquele negócio, né? Acho que até o nome é Warsaw, se eu não me engano. Tem que instalar lá um malware que fica no computador. Exatamente. Mas, né, felizmente alguém criou um sistema aí chamado Virtual Buddy, que dá para instalar várias instâncias de macOS diferentes. Eu tenho uma maquinezinha ali de Banco do Brasil. Funciona que é uma beleza aquilo. É muito bom. Eu instalo o spyware só naquela máquina e tá tudo certo. Esse episódio do Olá Mundo tem o patrocínio da Firmoo. A Firmoo oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira, e ela é especializada em startups, desenvolvedores, profissionais liberais, além de pequenas e médias empresas. Então, para você aí que está pensando em desenvolver para as coisas da Apple, por exemplo, a Firmoo resolve todo o rolo que é abrir ou manter a sua empresa com a operação que recebe dinheiro de fora, toda a parte de tributação e por aí vai. E ela, além de oferecer aqueles serviços de contabilidade do dia a dia, atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. Quem me conhece, inclusive, sabe que eu tenho uma empresa que produz software e vende software nas plataformas da Apple, principalmente para clientes de fora. Então, todo o recebimento aí vem em dólar e a Firmoo é que faz toda a operação para mim de garantir que está tudo sendo feito de forma legal, que todos os tributos estão calculados corretamente e eu consigo receber o dinheiro de fora sem ter nenhum tipo de problema. E eu tenho também sempre disponível o pessoal da Firmoo para tirar qualquer dúvida, então sempre que surge aí qualquer dúvida, posso fazer isso? É melhor fazer assim? É melhor fazer assado? Qual banco que é melhor? Eu sempre entro em contato com eles lá e peço alguma ajuda. A Firmoo conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa, sempre de olho na economia de custos, nos tributos certos para cada categoria e etc. Especialmente nas áreas envolvendo TI, ela sabe fazer a legalização do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia da sua empresa. Vale muito a pena você investir num serviço de contabilidade especializado como a Firmoo, porque vai por mim, você não vai querer gastar tempo com burocracia. Então, para conhecer melhor os serviços da Firmoo e se livrar da bagunça que é toda essa parte burocrática e financeira da legalização ou manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte, procura por Firmoo Consultoria no Facebook ou no Instagram. A Firmoo está pronta para ajudar todo mundo que escuta o Olá Mundo, independente da sua necessidade. E a gente tem certeza de que ela vai resolver tudo para você, assim como ela faz todos os dias aqui, tanto para mim, Rambo, com a minha empresa, quanto para a Gigahertz, porque a Firmoo também cuida aí da contabilidade da Gigahertz. Então, mais uma vez, Firmoo Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado à Firmoo pelo patrocínio do Olá Mundo e literalmente aí todo o apoio que eles dão à Gigahertz. Boa! Antes da gente finalizar, temos alguns feedbacks aqui. O primeiro deles veio do William Leite e ele falou o seguinte: qual a ferramenta de terminal preferida de vocês? Quando o Mac virou de Bash para ZSH, eu comecei a usar o iTerm com o Power Level 9K e fiquei positivamente surpreso com as customizações. Recentemente vi o Ghost, acho que é Ghost TTY, né? Ghost e fiquei tentado a mudar. O que vocês usam? Um abraço, William. Já vou tirar da frente. Eu uso o iTerm com o ZSH padrãozaço. Eu já tentei usar essas customizações, mas, sei lá, nunca pegou pra mim. É parecido. Eu ainda sou até mais padrão. Eu mudei
acho que eu comentei no episódio aqui, mas boa parte da minha vida eu sempre usei o terminal standard do Mac. Eu também. Então, eu instalei o iTerm e não é nem necessariamente por customizações em si, mas tem acessos a atalhos de teclado que hoje eu acho que funciona também no terminal padrão do Mac, mas antigamente não funcionava, coisas como fazer skip de palavras e tal. Mas eu já usei essas treta toda de Power Level 9K, já usei o Ghost TTT, já usei, inclusive tinha um terminal que eu usava, era de zoeira, mas eu gostava muito, ele simulava aqueles terminais de cathode rays, sabe que fica com... sim. O CRT antigão mesmo, esqueci o nome, mas eles eram verdão, assim, sabe? Tá fugindo. Fósforo, né? Isso. Só um aviso importante aqui. Eu abri aqui o repositório do Power Level 9K e ele tá arquivado. O oficial agora é o Power Level 10K. Of course. Mas tinha um app que era muito legal. Ele simulava esses monitores de fósforo antigão, assim. Era horrível, né? Porque tá simulando um monitor de fósforo, fica brilhando na tua cara, só que era legal. Mas o do Ghost eu achei ele muito bacana, bonitinho, funciona bem, né, legal, sem mexer muito, que é o que eu gosto não gosto de ficar customizando. Porém, ele tem um problema, que se você usa ele para conectar em sessões de SSH, eu não sei se ainda tá assim, tá? Isso foi coisa de ano passado. Quando você usava ele para conectar em sessões de SSH usando outro tipo de bash system, né? No caso, tipo, sei lá, usar um Pi-hole vai estar usando bash, não usei Sage. Ele se quebrava todo nas configurações. A renderização ficava errada. Quando apertava, sei lá, uma tecla para baixo, ele enchia a tela de caractere zoado. E tinha como arrumar, na época, era uma config lá que dava para fazer, mas eu já comecei a pensar, não quero. Então, eu já usei bastante essas coisas, inclusive, se eu não me engano, o Power Level 9K ou 10K, seja lá o que for, tinha umas coisinhas muito massa de mostrar o branch do repositório que você tá, esse tipo de coisa. Isso eu uso. Mas aí não é Power Level nada, é Power Level 0K, que é só... Eu acho que eu já comentei aqui, eu tenho, dentro da minha pasta Developer, na minha home, eu tenho uma pasta Bin e uma pasta ZSH, que são repositórios privados no meu GitHub, inclusive, para sincronizar entre Macs se precisar. E aí, nessa pasta ZSH, eu tenho vários arquivos .zsh que são todos sourced no meu ZSH profile lá. Sim. Porque aí eu tenho, por exemplo, um que coloca a branch do Git no canto direito, né, do prompt ali. Eu tenho um também que eu digito, acho que é GH issue e o número de uma issue. E aí aquela issue passa a ser a issue ativa na qual eu estou trabalhando, e todo commit que eu der vai ter o sufixo entre parênteses a issue, sabe? Eu faço isso também para manter organizado. E aí também o número da issue fica aparecendo junto do prompt ali no final. Mas são coisinhas pequenas, assim, tudo coisa que eu fui fazendo aos poucos, manualmente. E aí vários aliases, funçõezinhas, mas nada assim de, tipo, uma UI no terminal cheia de janelas e coisa. Não, essa é coisa simples. Alias eu tenho bastante, eu também tenho o mesmo esquema de ter um repositório com minhas alias. Eu tenho minha sequência de nukes, né, tipo, deixa eu ver aqui. Que eu uso também, inclusive. NukeDD, né, do Derivative Data, Nuke Device Support, Nuke Profiles, Xcode Cache, e daí o meu favorito que é Nuke Everything from Orbit, que é uma referência do filme do Aliens, que destrói tudo, né? Eu uso para emergência. O meu iTerm tá padrãozão, assim. Não tem nada custom, nem esquema de mostrar o repositório que eu tô. Tá bem simplesão. Eu tenho uma outra coisinha custom no iTerm que eu ajustei, mas nada mirabolante. O principal que eu me lembre foi para quando você aperta Command D para duplicar uma sessão, não é duplicar uma sessão, é para dividir a tela no meio. Divide, né? É para ele restaurar a mesma sessão atual. Então vai estar na mesma pasta, tudo, porque por padrão é uma sessão nova que ele cria. Eu não lembro se para aba é assim também, mas enfim, eu quero que sempre que eu crio uma aba nova ou dou um Command D, ele esteja exatamente no mesmo lugar, sabe? Porque
sim, eu poderia usar screen e não sei o que mais lá, mas eu não sou esse tipo de usuário de terminal. Então, tô fazendo um negócio aqui, quero fazer outra coisa no mesmo contexto enquanto o negócio tá fazendo, Command D, abre no mesmo lugar, faz e depois fecha. Eu tenho uma GUI manejando aqui o meu terminal, então melhor usar ela. Eu levei um, como é que se chama quando tu leva bullying por ser velho? Ageismo, não sei. Idadismo. Idadismo, eu levei um dessa uma vez que eu tava falando de... etarismo, lembrei agora. Etarismo, isso. Porque eu tava falando de screen, né? Porque eu uso bastante screen. Daí falaram, screen é coisa de velho, tem que usar TeamUX. Droga, já sou um desses. Meu Deus. E de fato o TeamUX é bem TeamUX, sei lá como o pessoal fala, é bacana, só que eu já tô tão acostumado com screen que quando eu tenho que usar screen é mais tranquilo. Mas, enfim, se tá querendo aprender entre screen e TeamUX, pelo visto as crianças legais estão usando TeamUX. Eu acho engraçado, esse tipo de coisa pra mim é como, sei lá, tocar um instrumento musical. Que quando você tá trabalhando no terminal ou em qualquer software que você é um pro, assim, que você usa todo dia, se alguém olhar você trabalhando, não vai entender nada que você tá fazendo, provavelmente. E eu acho a mesma coisa pra terminal, assim, tipo, eu já vi vários vídeos das crianças maneiras usando o TeamUX e mostrando, olha aqui, aí eu faço isso aqui e bum, e aparece, e parece incrível o que a pessoa tá fazendo, mas eu fico pensando, isso é incrível pra você, e pra você isso é tudo memória muscular, e você trabalha super rápido, mas eu também, do meu jeito, né? Sim. Então, tipo, é como se eu fosse aprender a tocar um novo instrumento. Então eu tenho que aprender como que, sabe, é o tipo de coisa que você vai desenvolvendo aos poucos e ao longo de anos, às vezes, e vira muito memória muscular. Então, se tá tudo funcionando, tipo, eu não acho que eu sou lento usando o terminal, até eu ver outra pessoa usando muito mais rápido que eu. Mas assim, tá satisfatório, tá produtivo o suficiente pro que eu preciso, então eu não preciso de outra coisa. Não é aquela skill que tu para e pensa, preciso melhorar aqui, preciso investir mais tempo. Não, tá resolvendo. E outra coisa do TeamUX que pra mim já vira um no-go é porque ele não vem por padrão no macOS, então, tipo... cara, que bom que existe. Sim. Mas eu uso padrãozão, sem graça. Não tenho nada muito amazing pra compartilhar. Bom, nesse mesmo clima, porque eu acho que a resposta vai ser muito parecida, pelo menos da minha parte, a gente recebeu aqui um feedback do Danilo Requena, e ele falou o seguinte: sobre o Raycast, qual o maior uso que vocês fazem dele? Eu já era um usuário há muito tempo, principalmente pelo recurso de Translate e calendário. Aí no macOS 26 colocaram um recurso que supre essa minha necessidade que eu usava no Raycast. Quais recursos vocês mais usam no Raycast? A gente é muito chato, né, cara? É muito boring. Eu uso pra abrir app e fazer conta, né? Sabe? E sim, tem o esquema do Clipboard, que salva várias versões. Que eu não uso porque eu uso um outro gerenciador de Clipboard, que é o Paste, se alguém quiser saber. E mesmo saber. assim eu uso muito pouco, raramente, sabe? Chega a situações onde eu penso, não, o que tava no Pasteboard que eu precisava de 5 pastes atrás? Às vezes acontece, mas é raro. Então, 99% da minha utilidade do Raycast é abrir apps, e eu gosto dele porque ele é bem rápido. É bem mais rápido que o Spotlight, pelo menos não sei como é que tá no 26, porque eu ainda tô usando o Raycast. E fazer contas, aquelas contas básicas, assim, tipo, sei lá, quanto que é isso mais isso, ou fazer conversão de moedas também, eu uso bastante, né? Porque, né, eu tô aqui na Europa, eu recebo em dólar, tem coisa no Brasil, então conversões é algo constante que eu faço, então é bem normal eu querer saber alguma cotação, alguma coisa assim, eu só ponho o valor ali, tipo, sei lá o que, BRL, e ele já vai automaticamente para euro, por exemplo. Então, mas é isso, não é nada muito... Eu vi vídeos de pessoas, dicas de Raycast, sei lá o que, dá pra fazer tanta coisa que eu penso em, que massa, e eu nunca faço. Exatamente. É outro... Que legal que existe, sabe? Talvez um dia... Porque eu não consigo... Não tem nada no momento, assim, que existe no Raycast que eu penso, eu quero investir um tempinho aprendendo ali pra melhorar esse problema que eu tenho, sabe? Talvez seja preguiça mesmo de...
Já que, né, eu sou idoso, fizeram um etarismo aí em mim. Mas eu não tenho nenhum flow muito específico, assim, nada muito fora do comum. Eu também, eu uso o Raycast principalmente porque ele é muito rápido, assim, ele, comparado com o Spotlight, mesmo no Tahoe, que melhorou bastante, mas ainda assim, eu nunca usei, quer dizer, eu nunca usei nenhum outro por muito tempo, assim, mas o meu motivo de passar a usar o Raycast foi porque eu percebi que ele era muito mais rápido que o Spotlight para eu só comando espaço, digita 2 letras do nome de um app, dá enter e ele abre o app. E o Spotlight, até hoje, mesmo no macOS Tahoe, não faz isso de uma forma confiável. E eu gosto também que ele roda shortcuts, eu tenho alguns shortcuts que eu uso ao longo do dia, ou de vez em quando, por exemplo, para gerar UUID. Dá para gerar no terminal e tudo, mas assim, se eu tô aqui, comando espaço, UUID, enter, pronto. Unix timestamp. Qual é o timestamp Unix agora? Eu digito timestamp, enter, né, nem termino de digitar do enter, porque são shortcuts que eu criei. Tem alguns shortcuts que a gente usa para coisa da gigahertz também. E o Spotlight, mesmo no macOS Tahoe, é impressionante o quão lento ele é para rodar shortcuts. Como é que pode um negócio de terceiro ser mais rápido que a parada da própria Apple, né? Então, assim, mas eu, de fato, não uso nada de muito especial no Raycast. É basicamente um launcher, conversor de coisa, né, de moeda, calculadora. E para buscar arquivo mesmo, eu ainda uso o Spotlight, que para isso ele é melhor, mas basicamente é isso. Tem uma coisa que tá me irritando muito no Raycast, é que toda santa vez que eu escrevo ZO para abrir o zoom, ele abre o zoom de accessibility do System Settings. E eu errei tanto que agora ele acha que esse é o certo. E eu ia dizer, isso é um problema que acontece com o Spotlight também. Sim, mas o legal do Raycast, você pode, nos ajustes do Raycast, você pode excluir certas coisas. Então, o que você pode fazer é isso. Ou então, você pode criar um alias manualmente lá e falar, se eu digitar ZO ou Z, é zoom, sabe? Tanto é que, por exemplo, eu falei antes do PO, que mudou o nome para Rapid API, já era memória muscular para mim, PO. E é muito mais fácil de digitar. Então manualmente eu cadastrei no Raycast ali, ó. Se eu digitar PO, é Rapid API, que é o novo nome do app. E não é nada, não precisa criar um plugin, sabe? Não, nos ajustes lá dele, você tem lá os esqueminhas que você pode fazer. Então, esse tipo de customizaçãozinha eu faço. É o oráculo do meu Mac, assim, tipo, qualquer coisa que eu quero achar, que principalmente apps, shortcuts, coisas do tipo. Eu sei que dá pra criar plugins, teve gente que criou plugin de coisa do AirBuddy pra ele, mas eu particularmente nunca fiz nada desse tipo. Talvez estou perdendo tempo de não fazer alguma coisinha que poderia estar me ajudando, mas sei lá. Se eu preciso de alguma ferramentinha pra fazer algo rápido, as minhas soluções são ou alguma coisa no Shortcuts ou um shell script, sei lá. Também. Eu tenho, por exemplo, uma coisa que eu poderia ter feito no Raycast, mas eu só fiz um alias que é copiar o link da minha sala do Zoom, né? Que quando eu vou criar uma reunião, alguma coisa assim, a gente põe ali o linkzinho. E eu não sei por que diabos, não sei se tu usa Zoom ou não, mas por que diabos esse link não tá na porcaria do app? O jeito, né, se alguém sabe outro jeito, o único jeito que eu sei é que tu tem que abrir o app e no teu Profile Settings, botar Edit Profile para abrir um site e nesse site ali tem o link da tua sala. Nossa. Eu não sei, eu já olhei tudo quanto é, né, tela que existe no app, eu não acho, então eu acabei só fazendo um aliasinhos que eu escrevo Zoom, ele já copia a minha sala pro meu pasteboard e é isso aí. Eu nunca precisei mandar esse link específico pra ninguém, eu só uso o Zoom. Quando eu uso o Zoom, alguém me mandou o link. Mas é o tipo de coisa que eu poderia fazer no Raycast, mas tipo, eu uso bem mais alias pra esse tipo de coisinha bestinha simples assim do que no Raycast. Mas com certeza, né? É o tipo de coisa como você falou, que se investir um tempinho, muito provavelmente vai aumentar a produtividade em alguma coisa aqui ou ali, só que isso serve para tudo, né? Existe muita coisa onde se você estudar e investir mais tempo vai aumentar a sua produtividade naquilo ou ali, só que em algum momento tem que draw the line e pensar, ok, eu quero produzir também, em vez de só aumentar a produtividade, né? É o dilema da automação. Exato. E para finalizar, a gente recebeu aqui um feedback do Lucas Leonardo, que não ficou decepcionado com a gente.
Ele diz o seguinte: passando para agradecer pelo último podcast, assumo que ao decorrer dele achei que não tinham gostado do que eu compartilhei. Fiquei muito feliz pelo papo e fiquei muito reflexivo sobre os pontos levantados. Tudo de melhor para vocês. Valeu, Lucas. A ideia era essa, né? É que nem a gente tinha dito, né? O Lucas já deve ter desistido aqui, mas que bom que não desistiu. Sim, né? Eu acho bem bacana, assim, essas sugestões aí de artigo, alguma coisa para ler ou comentar. Então, quem tiver qualquer sugestão aí de artigo, vídeo, alguma coisa assim para dar uma comentada em cima, eu acho bem bacana, eu acho legal saber o que a galera tá pensando. Maravilha! Entrem lá em gigahertz.fm/feedback, é por lá que vocês podem mandar esses feedbacks, perguntas, enfim, o que vocês quiserem. Para falar com você, Boom, como é que faz? Tô lá no mastodon.online, @boom, BUNN. Muito bem, e eu tô no mastodon.social, _inside, e a gente volta em breve. Abraço!